Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 24. Êxodo, capítulo 20 ao capítulo 22. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem a elas servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª geração e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou, por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clangor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo. Retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que do céu eu vos falei? Não fareis outros deuses ao lado de mim, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali expostas a tua nudez. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse escravo expressamente disser: Eu amo meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta, ou às ombreiras, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu para si mesmo, ele deve permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deve conceder-lhe os direitos de filha. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem as suas vestes, nem os seus direitos conjugais. Se não lhes fizer estas 3 coisas, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que isto acontecesse, deverá ele fugir para um lugar que te designarei. Mas se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir a seu pai ou a mãe certamente será morto.
O que raptar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Se dois homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente ele pagará o tempo perdido e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir a seu escravo ou a sua escrava com pau, e os feridos morrerem debaixo da sua mão, certamente será punido. Mas se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se os homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa que aborte, porém se não houver morte, certamente o ofensor será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e o danificar, o deixará ir foro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu escravo ou o dente da sua escrava, o deixará ir foro pelo seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher, que morra. O boi será apedrejado e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Se porém o boi dantes era escorneador e o seu dono, tendo sido advertido disso, não o guardou, e o boi matar o homem ou mulher, será apedrejado e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá. Mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que o boi era já dantes escorneador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, e o morto será seu. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, mas se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper fogo e pegar nos espinhos e destruir as medas de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der dinheiro ou objeto ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso de litígio, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de vestes, ou de qualquer coisa perdida de alguém que disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, boi ou ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer ou for dilacerado, ou afugentado sem que ninguém o veja, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Mas se o animal lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se tiver sido dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e esse for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Mas se o dono estiver presente, não fará restituição. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto.
Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás nem oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada, as vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiros ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhes imporás juros. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirá antes do pôr do sol, porque a sua única cobertura é a vestimenta da sua pele em que se deitaria. Quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, mas ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis.